Olá pessoal, aqui é a professora Lorene e no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 2, primeiro ano, ensino médio. Vamos lá? O Plano de Estudo Tutorado dessa semana nos propõe um estudo sobre as resistências dos escravos africanos aqui no Brasil colônia. É importante a gente lembrar que a sociedade colonial brasileira estava baseada na oposição entre senhores e escravos. E todos os demais grupos sociais, como autoridades, religiosos, mercadores, soldados, artesãos, pequenos proprietários de terras, mestiços, libertos, indígenas, definiam-se de acordo com o grau de proximidade ou distância da escravidão ou do poder dos grandes proprietários de terras. Ser senhor de escravo era a condição social desejada pela imensa maioria da população branca. O poder dos grandes senhores estendia-se sobre os pequenos proprietários e pessoas livres pobres. Para sua defesa, os senhores utilizavam de trabalhadores livres para se formar sua guarda particular, que reprimiam os escravos, atacavam ou defendiam-se dos povos indígenas e ainda enfrentavam guardas de outros senhores poderosos. A violência, portanto, era um elemento indispensável à transformação de um ser humano em escravo. Iniciava-se, no caso dos africanos, logo na sua captura, depois com o sofrimento da travessia do Atlântico nos navios negreiros, e continuava com a humilhação provocada pela sua comercialização em portos e mercados, concluindo-se com suas chegadas propriedades e a rotina de trabalho. A manutenção da escravidão tornava a violência uma prática constante e, por causa dela, o africano era obrigado a se comportar como escravo. O africano escravizado cumpria as ordens por medo do chicote, das torturas e das mutilações. Os traficantes e os fazendeiros tinham o cuidado de misturar os africanos, de modo em que uma mesma fazenda, os escravizados fossem de povos diferentes e, se possível, falassem também línguas diferentes. Dessa forma, tornava-se mais difícil qualquer articulação entre eles para resistir à escravidão. No Brasil colonial, os escravos realizavam os mais diversos tipos de trabalhos. No campo, haviam cativos que serviam diretamente aos seus senhores, dentro de suas casas, nos afazeres domésticos, dormiam na casa grande e recebiam vestimentas e acomodações menos miseráveis daqueles que trabalhavam diretamente no campo. Os cativos que eram utilizados na produção do açúcar e que sustentavam a riqueza do senhor branco, viviam amontoados nas senzalas, sob o olhar vigilante do feitor, que era aquele que executava os castigos e mantinha a disciplina nas fazendas. Já nas cidades, os escravos estavam presentes em todos os lugares e em todos os ofícios. Se trabalhassem como carpinteiros, pedreiros, marceneiros, joalheiros, ferreiros, pintores, alfaiates, sapateiros, eram chamados de escravo de ofício. Para o artesão branco, era vantajoso instruir seu escravo no ofício para que pudesse viver à sua custa. Agora, se fossem alugados para prestar outros serviços, como de transportar mercadorias pesadas, por exemplo, ou vendendo mercadorias, eles eram chamados de escravos de ganho ou negros de ganho. As casas mais ricas possuíam até 70 escravos. Uma pequena parte deles cuidava das necessidades pessoais dos seus senhores e senhoras. Uma outra parte realizava os serviços da casa. E o restante se transformava rapidamente em fonte de renda, trabalhando como escravos de ganho. Entre os escravos domésticos havia uma certa hierarquia, pois os escravos ligados aos cuidados pessoais de seus senhores, chamados pajens para os homens e mucamas para as mulheres, tinham um tratamento diferenciado e vestiam roupas melhores. E entre eles a ama de leite reinava absoluta na predileção de seus donos, afinal era responsável pela saúde e crescimento dos herdeiros escravistas. A falta de um sistema de água e esgoto nas cidades obrigou o escravo a ter outras funções, como carregar os excrementos dos senhores até a praia. Eram os tigres, porque a matéria fecal suja seu corpo, produzindo manchas parecidas com as do animal.
Mas apesar de toda essa humilhação e de toda a violência a qual esses escravos eram expostos, eles resistiram, eles lutaram, eles se rebeliaram. E é sobre isso que a atividade dessa semana nos fala. Vamos fazer a leitura deste texto e nos próximos slides vamos corrigir as questões. Forma de resistência escrava. Durante todo o período em que foram escravizados, os negros lutaram pela sua liberdade. As formas de resistência do negro ao trabalho escravo foram as mais variadas: revoltas, fugas, suicídios, assassinatos de seus senhores, feitiçaria, capoeira, impermeabilidade cultural foram estratégias frequentes de resistência no dia a dia do seu cativeiro. Mas, sem dúvida, foram os quilombos a estratégia de resistência mais importante. As revoltas dos escravos no período colonial, embora muitas vezes planejadas, acabaram por não acontecer, o que não impediu o medo da população branca de que alguma delas se tornasse bem-sucedida. Os quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por negros fugidos, os chamados quilombolas. O quilombo foi o termo usado para designar os redutos de negros fugidos, sobretudo no século XVIII. Até o século XVII, usava-se mais comumente a palavra mocambo. De acordo com algumas versões, o termo quilombo é derivado de quilombo, de origem angolana e que traduzia uma organização social de comunidades guerreiras formada por uma grande variedade étnica. Para participar dessa organização, os negros deviam cumprir determinados ritos de iniciação, garantindo a entrada daqueles mais aptos. Outras versões afirmam que o termo quilombo, na África, significava o cercado onde eram colocados os negros prisioneiros de guerra, que seriam escolhidos e comprados pelos traficantes, os chamados pombos. Na América Portuguesa, de acordo com a resposta do rei de Portugal à consulta do Conselho Ultramarino de 1740, considerava-se quilombo toda habitação de negros fugidos que passassem de 5. Em parte despovoada, ainda que não houvesse ranchos levantados, nem se achassem vilões nele. Muitas vezes, essas comunidades abrigavam, além dos negros fugidos, desertores do serviço militar, criminosos, índios e mulatos. Os quilombos mantinham relações com os comerciantes brancos, com autoridades metropolitanas e com bandos de salteadores que viviam nas estradas e nos caminhos do território colonial. A vida nos quilombos girava em torno da agricultura, da caça e da coleta. Contudo, os quilombolas também conseguiam sua sobrevivência por meio de assaltos, furtos, sequestros de escravos e ataques e pilhagens às propriedades dos brancos. Os pequenos quilombos, verdadeiros grupos armados, tinham uma estrutura muito simples. Os maiores, contudo, eram extremamente complexos. Dos quilombos que se disseminaram por toda a América Portuguesa, o maior e mais conhecido foi o de Palmares, com cerca de 20.000 habitantes. Palmares era, na verdade, uma confederação de quilombos, cujo principal líder foi Zumbi. Desses quilombos, o mais importante foi o de Cerca Real dos Macacos, situado onde atualmente é a cidade de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Na capitania de Minas Gerais, o mais conhecido foi o Quilombo do Ambrósio, com cerca de 10.000 habitantes e que tomou o nome de seu líder, situado na Serra da Canastra, foi destruído em 1746. Nas Minas, os quilombolas participavam também de salteadores, aterrorizando os viajantes nos caminhos. A atividade 1, então, pede para a gente responder 3 questões conforme o texto que acabamos de ler. 1. Cite as diversas formas de resistência utilizadas pelos negros para fugir do trabalho escravo. Então, está logo no primeiro parágrafo do texto que nós acabamos de ler e cita revoltas, fugas, suicídios, assassinatos de seus feitores, feitiçaria, capoeira, impermeabilidade cultural, que foram estratégias frequentes de resistência no dia a dia do seu cativeiro. A 2 nos pergunta o que era um quilombo. Como nós vimos no texto, esse conceito foi adotado a partir do século XVIII para designar comunidades formadas por negros fugidos, os chamados quilombolas, que se aliavam a outros grupos da sociedade colonial.
Os quilombos mantinham relações com os comerciantes brancos, com autoridades metropolitanas e com os bandos de salteadores que viviam nas estradas e nos caminhos do território colonial. E sua estrutura econômica baseava-se na agricultura de subsistência, na caça, na coleta, na mineração, produção artesanal e comércio. E a terceira questão nos propõe o que era um colombo segundo a origem angolana. De acordo com o texto, segundo a versão de origem angolana, o termo quilombo é derivado de quilombo e traduzia uma organização social de comunidades guerreiras formada por uma grande variedade étnica. Para participar dessa organização, os negros deveriam cumprir determinados ritos de iniciação, garantindo a entrada daqueles mais aptos. Atividade 2. Leia o texto e responda. Deus contra Palmares, liberdade por um filho. Fins do século XVI, início do século XVII, tempo em que a escravidão africana crescia expressivamente na agromanufatura do açúcar, substituindo o cativeiro indígena. As insurreições de escravos não tardariam a se alastrar pelo litoral da América Portuguesa, sobretudo no Nordeste. O medo que os colonos, jesuítas e autoridades régias havia muito sentiam dos índios seria então cada vez mais acrescido pelo pavor de rebeliões negras, pânico de longuíssima duração que, longe de restringir ao período colonial, atingiria seu ápice no século XIX. Palmares foi, com efeito, a maior rebelião e a manifestação mais emblemática, como é sabido, dos quilombos coloniais. Resistiu por cerca de 100 anos às expedições repressivas, promoveu assaltos aos engenhos e povoações coloniais e estimulou fuga em massa dos escravos na capitania. Palmares provocou tanta inquietação entre os colonos, padres e funcionários del-rei que a própria monarquia portuguesa, submetida a inúmeras pressões, tentou em diversos momentos negociar com os rebeldes, a exemplo do que os governos coloniais fizeram ou fariam em outras partes da Afro-América. Os agentes do colonialismo português, por várias vezes, não souberam mesmo o que fazer. Apavorados com o cotidiano da rebelião palmarina, frustrados com as sucessivas derrotas que os calêmolas impunham aos seus terços, acabariam por si mesmos prisioneiros de muitos dilemas e hesitações. Para esse texto, eles fizeram a seguinte pergunta: na perspectiva do autor, o que representou Palmares para os atores coloniais e para a monarquia portuguesa? Segundo o autor deste texto, Palmares representou um dos maiores atos de resistência contra o escravismo, porque provocou tanta inquietação entre os colonos, padres e funcionários da coroa que a própria monarquia portuguesa, submetida a inúmeras pressões, tentou em diversos momentos negociar com os rebeldes, a exemplo do que os governos coloniais fizeram ou fariam em outras partes da Afro-América. O texto informa ainda que os agentes do colonialismo português por várias vezes não souberam mesmo o que fazer, apavorados com o cotidiano da rebelião. Palmares representou uma ameaça a todo o sistema escravista, na qual a colônia fundamentava sua economia. Então ficou todo mundo apavorado com aquele sistema que estava funcionando, que chegou a durar quase um século. Atividade 3, ela propõe outro texto, que é a resistência escrava. A resistência escrava tomou diversas formas, individuais e coletivas. No dia a dia, as formas comuns eram a desobediência, a diminuição deliberada do ritmo do trabalho e a sabotagem. Esta última incluía o dano à implementação de trabalho ou à maquinaria, maus tratos a animais de carga e a destruição de plantações, incendiando-as, por exemplo. Nesses casos, a resistência geralmente requeria um certo grau de cooperação entre os escravos, o que frustrava as tentativas de aplicar um castigo exemplar. Já as formas declaradas de resistência individual eram mais extremas: a autodestruição por suicídio, a matança dos filhos recém-nascidos, ou ataques físicos contra seus senhores e seus familiares, administradores e feitores. Embora as vinganças violentas fossem raras, elas alimentavam os medos dos senhores. Com efeito, o assassinato de um senhor por um ou mais de seus escravos sempre colocavam regiões inteiras em pânico. Uma das formas mais frequentes de resistência dos escravos era a fuga individual ou coletiva. Desde os primórdios da colônia existia uma forte repressão às fugas.
Os senados da Câmara, por exemplo, sempre nomeavam capitães do mato. Eram homens especializados na captura de fugitivos, recompensados pelos proprietários de acordo com a distância do local onde efetuavam o reaprisionamento. Os capitães do mato eram homens livres, mas tinham origem dos estratos mais humildes da população, ou seja, geralmente eram mestiços e negros. Muitas vezes, esses caçadores de escravos eram forros, fato que nos alerta para a amplitude do apoio à escravidão entre a população como um todo. Mais frequentes, porém menos documentadas que as fugas definitivas, eram as ausências temporárias ou pequenas fugas. Com relutância, sem dúvida, dos senhores de escravos, aprenderam a tolerar as pequenas fugas, encarregando-as como um mal necessário para evitar descontentamentos maiores na escravaria. Tal como os furtos, a pequena fuga transformou-se em um direito não abertamente reconhecido, mas uma vez demonstrando a complexidade das relações senhor-escravo. Na atividade do texto 3, nós temos a solicitação da criação de um texto. Então, com base da leitura do subtítulo A Resistência Escrava e nas informações de Líbio Paiva, redija um texto sobre a resistência na América Portuguesa. Eu deixei para vocês uma sugestão, mas o ideal é que cada aluno coloque o seu texto de forma personalizada, o que você entendeu, o que você absorveu do conteúdo. E mande para mim da forma que nós já combinamos para que eu possa realizar a correção. Encerramos assim mais uma semana de correção. Qualquer dúvida pode entrar em contato através do nosso grupo do WhatsApp. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.